Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa aula que vai te mostrar que o caminho para que você prescreva a hormonização trans no seu consultório e acompanhe longitudinalmente seus pacientes trans é mais fácil do que você imagina. Meu nome é Natália Alencar, eu sou médica endocrinologista e eu estou aqui para te mostrar o caminho para a hormonização trans. Quero começar ressaltando que atualmente estima-se que existam cerca de 4 milhões de pessoas trans no Brasil. Claro que é difícil ter uma estimativa concreta, porque muitas pessoas trans não se autodeclaram, mas a gente sabe que é um fato que o número de pessoas trans vem aumentando, principalmente porque elas estão se sentindo mais seguras para se autodeclararem como trans, devido aos avanços no direito da população LGBT, também devido ao maior acesso a informações sobre identidade de gênero. Antes, algumas pessoas que apresentavam disforia de gênero, incongruência, sofriam caladas, não conseguiam entender. Agora, com o acesso às informações, elas conseguem entender sobre as suas identidades de gênero e conseguem se expressar melhor. Tudo isso contribui para esse aumento de pessoas trans no Brasil e no mundo. E por que você, médico, médica, deve se capacitar para atender pessoas trans? Estudos como esse, publicado numa revista de endocrinologia, mostram que a lacuna no conhecimento médico é uma das principais barreiras para o acesso aos cuidados de saúde pelas pessoas trans. A gente sabe que poucos especialistas estão capacitados para atender pessoas trans e prescrever a terapia hormonal. Por isso, a demanda é muito maior do que a oferta. Existem muitos pacientes sem assistência, porque eles têm medo de preconceito, então eles às vezes procuram um médico que os atenda nas suas regiões e não encontram, ou então eles não sabem se aquele médico é preparado ou não, como esse médico nunca trouxe nada sobre o tema, então eles têm muito medo de sofrer transfobia. E tudo isso contribui para as taxas elevadas de uso de hormônios sem orientação e acompanhamento médico, o que origina maior risco de efeitos adversos. A gente sabe que há uma maior prevalência de depressão, ansiedade e ideação suicida entre as pessoas trans do que na população em geral, especialmente naquelas que necessitam de tratamento médico de afirmação de gênero. Porque nem toda pessoa trans que apresenta incongruência de gênero apresenta a disforia de gênero, que é o sofrimento que é trazido por essa incongruência entre a sua identidade e o seu sexo designado ao nascimento. Então, as que têm disforia de gênero, que necessitam de tratamento médico para melhorar essa disforia, quando elas não fazem, elas têm piores desfechos de saúde mental. E a saúde mental melhora muito com o cuidado médico de afirmação de gênero apropriado. Então, a gente está aqui porque a gente quer proporcionar essa melhora de saúde mental e, consequentemente, também de saúde física para as pessoas trans que precisam. E pode ter certeza que mesmo que você pense, ai, mas eu nunca atendi um paciente trans, ou então eu atendo muito pouco. A partir do momento em que você se capacitar para atender as pessoas trans e atender bem o seu primeiro paciente, você passará a receber pessoas trans no seu consultório com frequência. As pessoas trans, no geral, têm uma comunidade muito forte. E comigo foi assim, eu comecei a atender alguns, eles divulgaram e hoje em dia meu consultório a demanda que eu mais atendo é de pessoas trans em busca de hormonização. Então, essa aula eu vou trazer o caminho para que você também se capacite para a hormonização trans do seu consultório. E por que é que eu posso te ajudar? Eu fiz residência médica na USP de São Paulo, tanto de clínica médica quanto de endocrinologia, e a gente sabe que, infelizmente, são poucas as residências médicas do Brasil que têm ambulatório especializado no atendimento de pessoas trans. E na USP tem, então eu já aprendi na minha formação acadêmica. Quando terminei a residência, comecei a atender muitas pessoas trans e também me tornei membro da World Professional Association for Transgender Health, que é a maior associação internacional de estudo da saúde das pessoas trans. E aí, juntando essa base teórica, que eu já saí da residência com ela, eu acumulei muita experiência prática nesses meus anos de consultório particular. Atualmente, eu já atendi mais de 200 pacientes trans, que a maioria deles segue regularmente comigo, o que totaliza mais de 1.000 atendimentos,
tanto via telemedicina, principalmente via telemedicina, quanto também consultas presenciais nas duas cidades que eu atendo, que é Fortaleza e São Paulo. E eu idealizei o curso para médicos Hormonização Trans, da teoria à prática de consultório. Vou trazer aqui o depoimento de um aluno do meu curso. Com conhecimento técnico e prático, a Natália nos ensinou desde o início do processo de harmonização até o que esperar em cada fase dele. Trouxe casos do seu consultório que ela acompanha há anos e podemos ver como o processo é individual para cada paciente. A aula sobre consultório médico também foi muito boa. O curso superou as minhas expectativas. Fico muito feliz de ver as alunas satisfeitas e já atendendo mais pacientes trans. Então, esta aula é para médicos que, assim como você, desejam ser atualizados, inclusivos, se capacitando para prescrever a hormonização para as pessoas trans, querem fazer a diferença na vida de seus pacientes. Não há nada mais gratificante do que a gente sentir que realmente ajudou uma pessoa a se transformar, a ter felicidade, além de saúde, ter um bem-estar, uma felicidade genuínos. E médicos que atuam ou desejam atuar tanto na rede pública, eu tenho alunos atualmente que estão fundando centros de atendimento de pessoas trans nas suas regiões, fico muito feliz com isso no SUS, e ou na rede privada. Então, eu tenho muitos alunos também que têm o foco no consultório particular e querem expandir o seu repertório de atendimentos e se preparar para atender essa demanda que está tão reprimida. E muitas vezes você pode se tornar pioneiro no atendimento de pessoas trans na sua região e se destacar nesse tema e receber muitos pacientes. O que é que você vai aprender hoje? Então, os critérios para o início da terapia hormonal, como criar um ambiente acolhedor para o atendimento das pessoas trans e quais são as bases da hormonização feminilizante e masculinizante. Antes, deixa eu só te contar como eu era antes, que eu acho que você deve se sentir assim também. Eu sentia muita insegurança durante os meus primeiros atendimentos de pessoas trans. Eu tinha medo de usar a linguagem errada e de prescrever a terapia hormonal de forma inadequada. Afinal, na minha residência médica, apesar de me formado na USP, em um dos poucos centros onde existe o acompanhamento de pessoas trans, SUS é diferente do particular, principalmente pelas opções, né, de hormônios. Então, eu sabia, tinha uma base muito boa já na terapia hormonal que o SUS fornecia, mas vocês vão ver que existe uma gama de hormônios que a gente pode usar na rede particular. E tudo isso eu fui aprendendo ao passar dos anos. No começo eu tinha muito medo e insegurança na prescrição dos hormônios. E eu trabalhava em vários lugares, fazia plantões, e eu tinha uma agenda de consultório com muitos horários vazios. E aí, assim que eu terminei, eu já fiz meu Instagram profissional, recomendo que vocês façam, porque realmente é uma fonte muito incrível para captação de pacientes. Fiz cursos também sobre carreira do consultório, porque isso são pontos que a gente não aprende na residência médica, né? Como montar um consultório particular, como gerir, como captar pacientes, como ter um atendimento de excelência. Fui estudar tudo isso. E no meu Instagram, além dos posts habituais, eu comecei a postar sobre terapia hormonal de afirmação de gênero. Isso é um dos primeiros posts. Para você ver, eu ainda usava um termo que foi em 2020, que eu já não uso atualmente. Tempo estimado para as mudanças físicas com a reposição hormonal. Não é um termo melhor, é terapia hormonal, mas isso foi em 2020. Eu fui evoluindo muito ao longo desses anos. E aí vocês veem um comentário de um paciente, obrigado por indicar, agradecendo, porque outro indicou. Então, esse movimento nas redes sociais contribuiu muito para dar um boom no consultório. Então, com a prática, com mais estudo, fui fazendo os cursos que são raros, mas existem. Fiz um workshop online também, assim que eu terminei, sobre saúde das pessoas com incongruência de gênero, que é um livro, lendo muitos artigos, e praticando, fui vendo como os meus pacientes trans ficavam felizes com um bom atendimento. Aqui são comentários de pacientes que eles deixam no doctoralho. O Davi colocou: profissional extremamente atenciosa e cuidadosa com o trato ao paciente. Me sinto confortável e segura em todas as consultas. Tenho certeza de que é a melhor opção para iniciar um acompanhamento saudável para a terapia hormonal. Ela salvou minha vida. Olha a sensação que eles têm de tanta gratidão. Aqui, outro paciente que acompanha comigo há 2 anos, ele coloca ótimo profissional para pacientes trans. E eles divulgavam o meu trabalho entre eles e fidelizavam. O Dé, por exemplo, colocou que eu sou super atenciosa, cuidadosa, recomendo a todos, principalmente as pessoas trans, pois é muito bem informada e cuidadosa com o nosso processo.
O Ionra diz que é paciente há quase 3 anos, sempre tive um atendimento humanizado e focado no meu quadro com muita excelência. Então vejam que realmente são pacientes que a gente fideliza para a vida toda, quando a gente realiza um bom atendimento. Então, hoje, eu me sinto 100% segura para prescrever a harmonização para as pessoas trans e não binárias, com todas as suas particularidades. Tenho um consultório particular cheio, predominantemente via telemedicina, o que me permite ter autonomia, liberdade geográfica, e eu tenho alunos médicos que já estão trilhando um caminho similar. A Michelle é outra aluna que ela colocou que percebeu que havia uma população enorme de pessoas desassistidas e se sentiu como parte da missão de atender pessoas trans. Ela precisava do apoio para acompanhar as pessoas trans e ela encontrou esse apoio no curso Harmonização. Então, eu sou muito grata a Natália, uma pessoa e médica fantástica, só tenho a agradecer. Então, eu estou aqui porque eu quero facilitar o acesso à saúde pelas pessoas trans, capacitando mais médicos a prescreverem a harmonização trans nas suas práticas médicas. Então, retomando o título da aula, o caminho para a harmonização trans no consultório, e vamos começar agora, de fato, o assunto técnico. Quero destacar, mostrar aqui para vocês, que a hormonização trans, que é também chamada de terapia hormonal de afirmação de gênero, é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução 2265 de 2019, tá? Então, é tudo regulamentado, tudo legal e autorizado aqui no Brasil. O Conselho Federal de Medicina exige que a gente pegue o termo de consentimento, colete o termo de consentimento livre e esclarecido para o uso da terapia hormonal de afirmação de gênero. Aqui é um modelo do termo. O site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia disponibiliza os termos, que devem ser assinados pelo paciente, e se menor de idade, entre 16 e 18, pelo seu responsável legal. E a idade mínima para ser prescrita a terapia hormonal de afirmação de gênero é 16 anos de idade, pela essa regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Antes era 18 anos, caiu para 16. E os procedimentos cirúrgicos já são liberados para serem realizados a partir dos 18 anos de idade. E aí, como você deve fazer para criar um ambiente acolhedor para o atendimento das pessoas trans? Então, lembre que são pessoas que sofreram muitos processos de transfobia, estigma social, preconceito durante a vida. Então, elas chegam realmente com muitas dores, a gente precisa criar esse ambiente acolhedor. Primeiro ponto, evitar pré-julgamentos quanto à identidade de gênero. O paciente vai chegar, você vai perguntar qual o gênero que você se identifica, como gostaria de ser chamado, qual o seu pronome de preferência. São perguntas que fazem toda a diferença. Então, perguntas abertas de preferência e praticar a escutativa, olho no olho. Quando o paciente fala algo, você pode devolver de outra forma para ele se sentir escutado de verdade. O formulário pré-consulta é uma ferramenta que ajuda muito, oriento vocês a usarem. Eu implementei no meu consultório há anos e ajuda demais. Eu uso aqui no Google Forms, ou é muito fácil de fazer no Google Forms. E aí, no formulário pré-consulta, o paciente já responde com qual gênero você se identifica, como você gostaria de ser chamado. Então, ele já chega no meu consultório e eu já sei essa informação, já começo a tratá-lo como ele gostaria. Na primeira consulta, o ponto mais importante é estabelecer vínculo. Então, nossos primeiros momentos, estabelecer um rapport, conversar, perguntar onde a pessoa é, o que ela faz. Aí depois pergunta, como é que eu posso te ajudar? Olhando no olho, sem ficar digitando. Tudo isso faz muita diferença para estabelecer esse vínculo, uma boa relação médico-paciente desde o começo. E entender, né? O foco da primeira consulta é entender como a pessoa experiencia o seu gênero, porque existem diversas formas de experienciar. Existe o gênero binário, homem trans, mulher trans, e existe a não binaridade, que é um guarda-chuva que engloba vários tipos de expressão de gênero que não se enquadram completamente nem no masculino nem no feminino. Com quais características do corpo ela se incomoda? Você não pode pensar, porque é um homem trans que ele odeia todas as características femininas, tem disforia congenital. Não, não é assim. Tem pacientes meus que são homens trans, que eles realmente têm disforia com seios, querem ter um corpo mais masculino, mas não têm disforia congenital, por exemplo, não desejam ter barba, por exemplo. Eles sabem que a barba vai surgir, mas não é um desejo genuíno, entendeu? Não é um incômodo que eles têm. Alguns têm disforia congenital, outros não. Então, você tem que conversar mesmo para entender com quais características do corpo ele ou ela se incomodam. E quais são as suas expectativas com os cuidados médicos de afirmação de gênero. Eu já recebi pacientes
que durante a consulta fiz essas perguntas e a gente conversou e a pessoa veio para mim pensando em iniciar a hormonização. Quando a gente conversou, por exemplo, era uma pessoa trans não binária masculina, ou seja, não se identificava completamente como homem, mas estava mais no polo masculino do que no feminino. E a principal disforia era com os seios. E não queria ter a voz mais grave. Então, ele não tinha indicação de testosterona e apenas a mastectomia. Tinha disforia com a menstruação também, eu fiz um bloqueio com uma progestagem, um anticoncepcional só com progesterona, para ele não menstruar. E ele foi para a mastectomia, ou seja, ele não se beneficiaria da hormonização com testosterona. Por isso que o principal é entender quais são as expectativas com os cuidados médicos de afirmação de gênero, para a gente indicar a terapia hormonal para quem realmente vai se beneficiar. E o único caminho para entender a identidade de gênero de uma pessoa é ouvi-la. Então, o que é a hormonização trans? Existem várias nomenclaturas, como hormonização, ou terapia hormonal cruzada, ou de transição, ou terapia hormonal de afirmação de gênero, que é o termo, inclusive, mais utilizado nos Estados Unidos, na Europa, nos artigos ingleses, vamos ver. Consiste na administração de hormônios para promover mudanças corporais alinhadas com a identidade de gênero, auto-identificada pela pessoa trans, travesti ou não binária. E aqui, gente, eu decidi, para ficar mais interativo e para vocês entenderem melhor, eu vou explicar os critérios para a harmonização trans, os passos para o segmento, dentro de um caso clínico, para vocês entenderem na prática como funciona. Então, que é um caso clínico que eu atendi no meu consultório de hormonização de homem trans, eu vou trazer aqui como foi a estrutura da primeira consulta, para vocês já aprenderem, verem como é que funciona na prática. Eu atendi via telemedicina, MFC, 19 anos, solteiro, moro com os pais e os irmãos. Um sexo biológico feminino, uma identidade de gênero masculina, ou seja, ele é um homem trans, e uma orientação sexual heterossexual, ou seja, ele é homem trans e ele se relaciona com mulheres. Então, ele tem uma orientação sexual heterossexual. E ele já tinha uma expressão de gênero masculina. Lembrando, para quem não sabe, a expressão do gênero é como a pessoa se coloca no mundo. Então, as roupas, corte de cabelo, nome, pronome, é tudo que é externo aos outros, tá? Relacionado ao gênero. Então, ele já tinha essa expressão, cabelo curto, já tinha mudado o nome. E ele me procurou para iniciar a terapia hormonal com testosterona para aliviar a disforia de gênero. E aí eu perguntei para ele, e aí eu percebo, não é mais como a gente vê na anamnese básica na faculdade, história da doença atual, porque não é uma doença, a gente sabe muito claramente que a transgeneridade ou incongruência de gênero é uma variação normal da espécie humana, não é patológico, a gente está muito numa onda de despatologizar a transgeneridade. É tanto que no CID-11, o novo, que vai passar a entrar em vigor em breve, a transgeneridade vai sair do capítulo de transtorno de saúde mental e entrar no capítulo de condições associadas à saúde sexual. Então, realmente não é patológico. Então, não é a história da doença atual, é a história da transgeneridade. Eu perguntei, como foi o seu processo de se identificar como homem trans? Aí ele me contou que com a puberdade e o surgimento dos seios e da menstruação, passou a ter muita disforia. Ele já não se identificava como menina, mas quando surgiu o seio, começou a ter muito incômodo de ver que realmente ele não se identificava com o corpo feminino. Então, desde os 15 anos, ele já se identifica como homem trans, ele já tem 19. Perguntei, já fez a transição social? Se sim, como foi? Por que é importante perguntar isso? Porque a gente sabe que o apoio social protege contra doenças de saúde mental, como ansiedade, depressão. E tem muitas pessoas trans que foram expulsas de casa ou que os pais não aceitaram. Isso já acende um alerta para a gente ficar de olho na saúde mental dessa pessoa. Esse paciente, especificamente, ele assumiu socialmente em abril deste ano, a consulta era em outubro, e foi acolhido pelos pais e colegas, já tinha inclusive retificado o nome. Então, ele teve uma sorte, estar com apoio social. E aí eu perguntei, com quais características do seu corpo você se incomoda? Então, ele se incomodava com a voz, com as curvas femininas e com os seios. Você pratica a compressão dos seios? Eu perguntei isso porque a gente sabe que o uso do binder, que é uma prática de compressão dos seios, o binder é tipo um top específico para as pessoas trans, se utilizado por mais de 8 horas por dia, pode ser prejudicial para a saúde. Ele prejudica a respiração profunda, se a pessoa usar muito apertado, pode até dar fratura de costela em casos mais extremos. E mais de 8 horas por dia pode alterar o tecido mamário e piorar o resultado cirúrgico para a mastectomia em quem deseja. Então, ele usa cerca de 6 horas por dia e quer fazer a mastectomia, que, na verdade, o termo mais
atual, assim, o termo mais correto hoje em dia é mamoplastia masculinizadora, que também é menos patologizante do que mastectomia, porque tectomia a gente usa muito quando é doença, né, com câncer de mama. Então, para trans, a gente usa atualmente mamoplastia masculinizadora. É neutro em relação aos pelos, ó, ele nem deseja ter pelo, mas também sabe que se vier, vai ter que lidar, porque não dá para escolher se a testosterona vai dar tudo menos pelo, não dá para a gente ter essa seletividade, né, da ação da testosterona. Em alguns momentos, ele tem um pouco de incômodo com a genitália, incomodos com a menstruação, que é regular e tem cólica somente no primeiro dia. E aí eu perguntei, o que você espera que mude no seu corpo com a terapia hormonal? Quais são os seus principais desejos? Então ele trouxe, queria mudar o formato do corpo, ter mais músculos nos membros superiores, reduzir os seios, parar de menstruar e ficar com a voz mais grave. Já fez uso de hormônios anteriormente? Não, nunca tinha feito. Deseja ter filho biológico? Sempre temos que conversar sobre fertilidade. Ele disse que não tinha um desejo. Mesmo assim, eu conversei sobre a possibilidade de congelamento de óvulos, que o ideal é fazer antes do início da hormonização. Dá até para fazer também. O paciente começou a testosterona, decidiu fazer depois, ele tem que interromper a testosterona e acompanhar, e provavelmente ele vai conseguir congelar, mesmo depois de um tempo da terapia hormonal. Mas o ideal é antes de começar. E ele não quer fazer o congelamento. Perguntar antecedentes patológicos, habitualmente, como em qualquer anamnese. Eu gosto sempre de frisar, focar em antecedentes de saúde mental. Ele não tinha, estava já em psicoterapia há 2 anos, não utilizava nenhum remédio, uma paciente bem saudável. História familiar de doenças, só o pai com colesterol alto. Aqui eu gosto de frisar. Tem alguém na família com câncer de mama, com trombose, eu gosto de frisar esses fatores que estão mais associados aos possíveis efeitos adversos da hormonização. Risco cardiovascular, alguém da família já teve infarto, AVC, principalmente parentes de primeiro grau. Interrogatório sistemático habitual, ele negava queixas, e os hábitos de vida, é muito importante avaliar para a gente estimular nossos pacientes a terem um estilo de vida saudável. Ele negava tabagismo e etilismo, treinava crossfit 6 vezes por semana, sono bom e uma dieta saudável. Dados do exame físico, aqui é um pouco limitado pela telemedicina, mas eu pedi para o paciente me passar o peso, a altura, ensinei ele a medir a circunferência abdominal e pedir a medida, e solicitei que quando ele fosse no laboratório coletar os exames, aferisse a pressão arterial e ele me passou depois. Frisei aqui que ele não tinha acne, porque é o principal efeito adverso da testosterona, então já vê se tem de base. Então, aqui vocês vão ver que a gente já vai avaliando na primeira consulta se o paciente tem os critérios para início da hormonização. Quais são eles? Primeiro e mais importante, uma incongruência de gênero evidente e sustentada, ou seja, claramente a pessoa tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico, isso se sustenta, não é algo abrupto, por exemplo, um paciente que está em uma crise, tem esquizofrenia e está no surto psicótico, então isso aí que não seria sustentado. Não existe na literatura um tempo mínimo. Tem que estar no mínimo 6 meses, no mínimo 1 ano. Não existe esse corte. Essa questão de ser sustentada é mais para diferenciar em pessoas que têm um transtorno de saúde mental grave, como eu falei, como esquizofrenia, que pode ter um surto psicótico. Mas não existe um tempo mínimo, tá? Então, incongruência de gênero é evidente e sustentada. Capacidade de fornecer o termo de consentimento em formato a prescrição de hormônios, ou seja, a pessoa tem que estar com saúde mental boa para entender o que está ali no termo de consentimento e consentir com os riscos e benefícios da terapia hormonal. Tem alguma contraindicação absoluta ou relativa para a hormonização? Aí vai depender de cada gênero, né? Se vai ser para hormonização masculinizante ou feminilizante. Condições de saúde mental e física que podem impactar negativamente o resultado da terapia hormonal foram avaliadas com riscos e benefícios discutidos. Por exemplo, o paciente tem uma apneia do sono. A apneia do sono, a gente sabe que a testosterona pode piorar. A gente vai avaliar, vai começar o tratamento da apneia do sono, no caso, não é uma contraindicação absoluta a testosterona, a gente só vai tentar tratar da melhor forma para que não piore com a hormonização e sempre discutindo risco e benefício. E o paciente compreende o efeito da terapia hormonal na reprodução e explorou opções reprodutivas. Obrigatório conversar sobre fertilidade com os nossos pacientes já na primeira consulta. Então, condutas iniciais com esse paciente. Eu pedi os exames laboratoriais, ultrassom transvaginal para a gente ter o basal de como está o útero, o ovário e ultrassom de mama. É importante porque se durante o segmento o paciente passa a desenvolver algum nódulo, algo do tipo, a gente tem que ver se já tinha de base para a pessoa não achar que a testosterona causou.
A testosterona não está associada ao maior risco de câncer de mama nos homens trans, ao contrário, ela até diminui o risco de câncer de mama, que os estudos mostram, porque causa uma atrofia mamária. Nem a neoplasias de endométrio, de ovário. É mais importante para ter o casal e para a gente deixar o paciente mais seguro e para a gente também se proteger de alguma forma, tá? Para o paciente não achar que depois apareceu algo na mama, no útero, que pode ter sido causado pela terapia hormonal, sem que isso seja verdade. O termo de consentimento livre esclarecido, obrigatório. Como ele acompanhava com o psicólogo, eu pedi o relatório do psicólogo que eu acompanhava, referindo boa saúde mental para consentir com os riscos e benefícios da terapia hormonal. Percebam aqui que o relatório do psicólogo ou do psiquiatra não precisa, que é uma dúvida que muita gente tem. Não é obrigatório ter relatório de psiquiatra, tá? Há uma controvérsia se precisa de relatório de um profissional de saúde mental. Então, pode ser psicólogo ou psiquiatra, e não é laudo dizendo que a pessoa tem incongruência de gênero, porque a incongruência de gênero é autodeterminada. É mais para confirmar que a pessoa tem boa saúde mental para consentir com os riscos e benefícios da terapia hormonal. Então, se você é um médico que está seguro, que consegue avaliar a saúde mental, e o paciente não tem condições, por exemplo, de fazer uma psicoterapia naquele momento, você pode pegar o termo e não exigir esse relatório, mas se você não se sente seguro para avaliar a saúde mental da pessoa, peça o relatório do psicólogo, se o paciente não fazia, oriente ele a iniciar uma terapia com o psicólogo, dê um tempo, estenda o período de retorno e ele volta depois para você com esse relatório do psicólogo. O importante é você estar se sentindo seguro na sua prática clínica. Então, no retorno com os exames, a gente revisa e retira as dúvidas do paciente sobre o termo de consentimento, avalia os exames que a gente solicitou, discute sobre a formulação hormonal. Aqui, como eu trouxe exemplificando um caso de homem trans, é da testosterona, então no caso dele a gente vai avaliar se vai ser uma testosterona em gel ou intramuscular. Se fosse uma mulher trans, a gente iria avaliar qual tipo de estradiol, seria comprimido, gel ou adesivo. E explicar a velocidade esperada para as mudanças corporais, para alinhar expectativas. Isso é muito importante também. Então, tem essa tabelinha tanto da hormonização masculinizante, com o tempo dos efeitos, quanto da hormonização feminilizante. E a gente sempre tem que mostrar para o paciente, para ele não ficar achando que vai ser do dia para a noite e ficar frustrado com o acompanhamento. Então, é importante mostrar essa tabelinha já na primeira consulta. E como é que a gente vai fazer o acompanhamento? O segmento deve ser, no mínimo, trimestral no primeiro ano de terapia hormonal, para que a gente possa ver os exames nos níveis hormonais e ajustar a dose dos hormônios conforme necessário, avaliar possíveis efeitos adversos, avaliar a satisfação do paciente com as mudanças corporais. Terminado o primeiro ano, o paciente está bem, os exames estão bons, já deixamos as doses hormonais no alvo, a gente pode passar para cada 6 meses. E a partir do terceiro ano, a cada 6 a 12 meses. Eu deixo preferencialmente meus pacientes a cada 6 meses de segmento. Quais são as bases da hormonização masculinizante? Ela segue os mesmos princípios da reposição hormonal em homens cis e pogonáticos. Então, os níveis de testosterona devem ficar no nível fisiológico para o sexo masculino, nunca em níveis suprafisiológicos. Os principais objetivos são cessar as menstruações e induzir a virilização, que inclui as características faciais e pelos masculinos, a mudança na voz, o aumento do clitóris e a mudança no contorno corporal, aumento de massa muscular e a redistribuição da gordura corporal. E as formulações de testosterona disponíveis no Brasil, aqui não saiu aqui colocar todas as figurazinhas dela, mas tudo bem. A testosterona intramuscular, nós temos no formato da cipionato de testosterona, que é de curtação. No Brasil é com o nome de Deposteron. O mix de ésteres de testosterona, também de curtação, essas duas são em torno de a cada 14 a 21 dias, que é o Durateston. E a undecilato de testosterona, que é uma testosterona intramuscular de depósito de longação. Uma aplicação em média a cada 10 a 14 semanas, mas tem algumas pessoas nas quais a undecilato de testosterona dura 16 a 18 semanas, e alguns pacientes também, a gente não vai fazer 4 ml da undecilato, apenas 3 ml da ampola. E a testosterona tópica, que pode ser em gel, da farmácia, que é o androgel, ou a testosterona em gel, de farmácia de manipulação. Eu prefiro a testosterona em gel, o androgel, porque atualmente a gente tem o androgel em sachê e em pump, que dá para titular bastante a dose.
Eu prefiro em relação à farmácia manipulada. Então, assim, daqui, as duas testosteronas que eu mais prescrevo é um destilato de testosterona, porque ela não faz pico como a cipionato, como o mix de ésteres, que fazem muito pico, estão associados a maior risco de efeitos adversos. E a testosterona em gel, que é o que eu gosto mais, é o androgel. Então, são as minhas preferidas. Um destilato e androgel. E não é preferida do nada, é porque elas estão associadas a menos risco de efeitos adversos. São as mais seguras, porque não fazem pico. E as bases da hormonização feminilizante. Utiliza os mesmos estrogênios da terapia de reposição hormonal da mulher cis na menopausa. E os níveis de estrogênio e testosterona devem ficar nos níveis fisiológicos da fase folicular da mulher cis em idade fértil. Pelo Guideline Endocrine Society e pela SOC 8, que é o Standards of Care, versão 8 do WPF, eles colocam como nível do estradiol algo entre 100 a 200 e de testosterona abaixo de 50 para as mulheres trans, travestis, pessoas não binárias femininas. O tratamento com doses fisiológicas aqui é diferente do que acontece no homem trans, no qual a testosterona isoladamente é capaz de promover um perfil hormonal completamente masculino. Na hormonização feminilizante, se a gente fizesse só o estrogênio em dose fisiológica, ele por si só é insuficiente para suprimir os níveis de testosterona para a faixa normal em mulheres cis. Então, a gente precisa adicionar uma terapia adjuvante para que os níveis de testosterona fiquem na faixa feminina. Essa terapia adjuvante é o que a gente chama dos bloqueadores de testosterona ou antiandrógenos. Então, como é aqui a hormonização feminilizante? É com a terapia estrogênica, que pode ser de preferência o 17-beta-estradiol, é o padrão ouro, pode ser transdérmico oral, ou o valerato de estradiol, mais a terapia antiandrogênica, que a terapia antiandrogênica, aqui também, o slide eu fiz no PowerPoint, quando eu passei aqui para esse outro formato, desconfigurou. Mas eu vou falar aqui para vocês sobre a terapia antiandrogênica. Então, a terapia antiandrogênica nas mulheres trans, pessoas transfemininas, pode ser feito com 3 bloqueadores: acetato de ciproterona, espironolactona ou os análogos de GnRH. Então, agora eu vou voltar aqui a compartilhar a apresentação. E os principais objetivos da hormonização feminilizante são reduzir os pelos faciais e corporais, reduzir a massa muscular, especialmente da parte superior do corpo, levar ao surgimento das mamas e à redistribuição da gordura corporal. Na hormonização feminilizante não há, infelizmente, mudança na voz. E quais são as formulações de estrogênio disponíveis no Brasil? A gente tem o estradiol em gel, que temos o estrogel, também vou parar aqui, que não ficou desconfigurado, eu tinha colocado as imagens. Então, o estrogênio em gel. A gente tem o Sandrena em gel, nós temos o Estreva e o estrogel. O estradiol também, que é o 17-beta-estradiol, também existe na forma de adesivo, que no Brasil existe um System e o Estradote. E o estradiol também pode ser na forma oral. A gente tem a formulação no Brasil, o Natifa, o Estrel ou Natifa. E também nós podemos utilizar o valerato de estradiol, que aí a formulação disponível no Brasil é a Primogina. Então, percebam que são várias as opções, tanto dos bloqueadores quanto dos tipos de estrogênio que são disponibilizados no Brasil. E a gente precisa adequar a abordagem de tratamento às necessidades específicas dos pacientes. Então, assim, como eu falei, a base da hormonização feminilizante é o estradiol e o bloqueador. Mas, na prática, algumas mulheres trans, travestis, que, por exemplo, não querem perder a função erétil, algumas delas preferem ficar só com estrogênio, sem o bloqueador. Porque elas se sentem mal quando a testosterona fica abaixo de 50, elas desenvolvem disfunção erétil e algumas querem manter a ereção. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a gente vai sempre adaptar a conduta às necessidades específicas das pacientes. E como é feito o acompanhamento longitudinal? Em cada consulta, a gente vai avaliar a satisfação com as mudanças corporais alcançadas, seguir o peso, pressão arterial, circunferência abdominal e composição corporal, monitorizar os exames laboratoriais, ajustar as doses quando necessário e avaliar e abordar possíveis efeitos adversos. E os principais cuidados a longo prazo é para que a gente evite o hipogonadismo, tem que ter essa balança, porque o hipogonadismo, principal consequência negativa, osteoporose, mas o hipogonadismo também piora a libido, piora o humor,
piora o perfil lipídico, piora a massa muscular. Então, a gente tem que evitar hipogonadismo e também evitar níveis suprafisiológicos. Que com a testosterona, o principal efeito adverso grave do nível suprafisiológico é a eritrocitose, que a gente tem que aprender a manejar, porque é uma complicação comum. Eu tenho alguns pacientes que desenvolveram. E com o estradiol, o principal evento adverso grave de níveis suprafisiológicos é o aumento do risco de tromboembolismo venoso. E lembrando sempre que a gente tem que promover saúde para os nossos pacientes e não apenas reduzir a disforia de gênero. Então, sempre conversar também sobre os pilares do estilo de vida saudável, né? Exercício, alimentação, sono. Então, gente, agora, hoje, eu dei para vocês uma amostra sobre o universo da saúde trans. Mas ainda há muito a ser ensinado, muito conhecimento que eu quero passar para vocês. Como prescrever, monitorizar e ajustar a dose das diversas formulações de testosterona na hormonização masculinizante e de estradiol e antiandrógenos na hormonização feminilizante. Todos esses detalhes eu quero passar para vocês. Como abordar e prescrever a terapia hormonal em pessoas não binárias. É uma demanda que cresce cada vez mais. Eu recebo muitas pessoas não binárias no consultório. E outros aspectos de saúde trans, como cuidado ginecológico, cirurgia de afirmação de gênero, cuidado de saúde mental. Então, assim, por isso, como há muito para ensinar, e atendendo a pedidos como esse, eu recebia no Instagram muitas mensagens como essa. Oi, Natália, de um colega médica. Quero te perguntar e, ao mesmo tempo, te incentivar. Você pensa em abrir um curso sobre terapia hormonal cruzada? Eu super investiria, seria maravilhoso. Eu faço residência, mas o meu serviço, apesar de fazer a cirurgia de redesignação, não tem demanda boa, me sinto muito deficiente e seria uma área que eu amaria atuar no futuro. Então, essa é a realidade de muitos médicos. Eles querem atender pessoas trans, mas não tiveram acesso à capacitação nas suas formações acadêmicas. Então, por isso que eu criei o meu curso Harmonização Trans, da teoria à prática de consultório. Eu investi muita energia e esse curso está maravilhoso, já tenho muitos alunos satisfeitos e colocando os conhecimentos em prática. O que é o curso? É um curso online, gravado, completo. E além do mais, tem aulas adicionais ao vivo para médicos que querem aprender como prescrever a hormonização e realizar o segmento longitudinal das pessoas trans. E ao final do curso, pode ter certeza que você se sentirá confiante e seguro para atender as pessoas trans no seu consultório e prescrever a terapia hormonal com excelência. E além do mais, você pode se perguntar, como vou receber pacientes trans? Eu tenho dificuldade de captar pacientes. Por isso que a aula bônus do curso é uma aula que eu vou te ensinar como captar mais pacientes e como crescer o seu consultório particular, que é uma aula bônus, que é como aprimorar o consultório particular. Eu irei te contar quais foram os pontos-chave que me levaram a conseguir um fluxo alto de pacientes, largar os plantões e viver exclusivamente de consultório particular, já com menos de 3 anos de formada como endocrinologista. Com 2 anos, meu consultório já estava muito bem. Com 2 anos e meio, eu já dei meu último plantão e passei a viver exclusivamente de consultório particular, com fluxo alto e uma rentabilidade muito boa. Então, como será o curso? Ele conta com conteúdo detalhado. Eu falo tudo esmiuçado para vocês. Quais são as indicações, contraindicações, como prescrever e ajustar as doses, como monitorizar os efeitos colaterais e como lidar com eles. Eu explico detalhadamente a harmonização de homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias. Então, a minha parte, você vai saber de tudo. Eu expliquei com muito detalhe, as aulas estão maravilhosas, os alunos estão amando. Além disso, tem aulas de especialistas convidados em outras áreas essenciais ao cuidado abrangente das pessoas trans. O curso consta com 10 módulos, totalizando 25 aulas gravadas, tem as minhas aulas e 8 aulas de especialistas convidados, mas você também vai ter direito a 4 aulas ao vivo para discussão de casos clínicos e para solucionar suas dúvidas. E essas aulas ao vivo também ficam gravadas e salvas na plataforma. Aqui é para vocês verem como é a plataforma por dentro. Aqui na aula você consegue expandir, consegue acelerar a velocidade ou desacelerar. Quando você for assistindo, você vai dando o check até que você conclua a área. E lembrando aqui, né, você pode expandir e ficar a tela cheia no seu computador, no seu celular, no seu tablet, para ver tela cheia as aulas do curso. Você vai ganhar também o e-book em PDF com todo o conteúdo das minhas aulas do curso para você consultar, para você mostrar para os seus pacientes. Esse book está muito bom para isso,
Tem todas aquelas tabelas de velocidade das mudanças, tem falando sobre os efeitos adversos, o paciente tem uma dúvida, você já olha lá no e-book, tem todas as doses dos hormônios também no e-book. Então, é um material muito bom para te auxiliar na sua prática de consultório. Então, você vai conseguir ter acesso à área dos alunos com as aulas gravadas por um ano após a aquisição do curso, tá? E vai ter também o acompanhamento por esse ano inteiro para tirar suas dúvidas comigo diretamente sobre os casos atendidos. Além dos encontros ao vivo, todo aluno que entra no curso entra no grupo do WhatsApp do curso e pode perguntar diretamente para mim sobre qualquer dúvida em relação à hormonização trans. Então, não espere, eu tenho que aprender tudo sozinho, vai ser muito mais devagar. Os diretrizes, os guidelines, como por exemplo, o Standards of Care versão 8, é muito extenso, vários tópicos, sem figuras. E para você pegar a experiência prática que eu acumulei nesses mais de 1.000 atendimentos, vai demorar muito, né? Se você for tentar pegar tudo isso sozinho, acelere o seu aprendizado e aprenda nuances da experiência clínica que os livros não ensinam. Você vai ter acesso a uma rede de indicações multidisciplinar. Então, tem algumas pessoas que têm a dúvida, né? Eu preciso trabalhar em uma clínica multidisciplinar ou ter essa clínica para atender pessoas trans? Não, as próprias diretrizes colocam. Você precisa ter apenas uma rede de contato para indicar os seus pacientes para profissionais de outras áreas quando eles necessitarem. Então, eu vou te passar esse acesso à rede de indicações tanto de psicólogo, psiquiatras, ginecologistas, cirurgiões que atendam os seus pacientes trans. Teremos os encontros ao vivo para discussões dos casos clínicos, atualizações regulares sobre avanços na área da saúde trans. Todo ano eu participo do congresso da WPF, que é da Associação Mundial, como eu sou sócia, e eu vou trazendo as novidades dos congressos, tanto nas discussões de casos clínicos, quanto no grupo de WhatsApp. Você vai receber um certificado de conclusão do curso. Esses aqui são os especialistas convidados. Só fera, eu selecionei a dedo. Doutora Débora Brito é ginecologista especialista em sexualidade no atendimento de população LGBT. Ela dá uma aula maravilhosa sobre os aspectos ginecológicos das pessoas trans. Doutora Débora, ela é otorrino, especialista em glotoplastia, então ela dá aula sobre a cirurgia de mudança de voz nas pessoas trans. Doutor Marcelo Prajetes, ele dá uma aula maravilhosa também sobre as cirurgias de redesignação sexual. Doutor Adriano Bassolini, fera em mamoplastia masculinizadora, tá incrível também a aula dele. Doutora Carol, ela é gineco, mas especialista em reprodução. A aula dela tá muito boa, explica todo como congelar óvulo, a parte do congelamento de esperma nas pessoas trans e LGBT. Doutor Bernardo, psiquiatra, especialista também na população LGBT, associado também à WPF, dá uma aula incrível sobre os cuidados com saúde mental. Doutor Daniel Brandão, psicólogo e pesquisador no gênero da sexualidade, dá uma aula incrível sobre o papel do psicólogo no atendimento das pessoas trans. E doutora Vivian, eu queria convidar uma médica que também fosse uma pessoa trans, então a doutora Vivian é uma mulher trans, médica, especializada na saúde integral da população LGBT e dá essa aula do cuidado sexual das pessoas trans, também maravilhosa. Então, vocês vão ter todas essas aulas. Uma aluna do curso, outro depoimento, ela coloca que gostaria de recomendar fortemente o curso Harmonização Trans. O curso da Natália entrega tudo muito detalhado, da vivência prática, das condições dos casos, da forma mais humana possível. Acredito que para quem tem interesse em atender pessoas trans, um início maravilhoso seria realizar o curso de harmonização, que a Natália ministra de forma tão didática. Então, algumas dúvidas frequentes. Esse curso é para mim, mesmo que eu nunca tenha atendido pessoas trans? Sim, esse curso é para você. Eu tenho alunos que nunca tinham atendido, depois que atenderam, fizeram alguns posts no Instagram, já estão recebendo pacientes nos seus consultórios. Sou estudante de medicina ou residente, posso fazer o curso? Com certeza, você já vai se formar com uma diferenciação. Tem pouco tempo para estudar. O curso é para mim? Gente, tempo é questão de prioridade. Você vai ter acesso ao curso por um ano. E o conteúdo gravado totaliza 25 horas. Então, se você separar apenas 1 hora por semana, em 5 meses você termina o curso. Mas tem 7 meses ainda para rever as aulas que quiser. Então, é bem tranquilo, dá tempo demais. Posso atender pessoas trans mesmo sem participar de uma equipe? Eu já falei que sim, você só precisa ter essa rede de contato para o encaminhamento que eu vou lhe proporcionar. O suporte para tirar dúvidas é tanto via grupo de WhatsApp, quanto nas aulas online ao vivo. E se você comprar e não gostar das aulas, você pode entrar na plataforma, assistir tudo. Não gostou, pede seu dinheiro de volta. Tem uma garantia de 7 dias, tá? É só mandar um e-mail para o suporte do curso e imediatamente você vai ser reembolsado. Qual é o valor do investimento?
Gente, se for só olhar as 25 aulas gravadas, minhas, mais dos 8 especialistas convidados, que são todos feras, têm um valor por hora alto, poderia ser no mínimo 5.997. Mais os encontros online ao vivo, com cerca de 1 hora, cerca de R$ 7.200. Aula sobre aprimoramento de consultório, R$ 800. O total seria R$ 13.997. Mas você irá pagar apenas 12 vezes de R$ 192 ou R$ 1.897 à vista. Então, é um valor muito bom. Inscreva-se agora para aproveitar os últimos momentos antes do aumento do preço do curso, que vai acontecer em breve. Aqui está o link para adquirir o curso. Não deixe para depois, porque quanto mais você adia essa decisão, mais você está perdendo pacientes novos e deixando de ajudar tantas pessoas que precisam. Vamos juntos facilitar o acesso à saúde para as pessoas trans? Conto com você. Espero te ver do outro lado da tela como aluno.